A série número 1 de Joe Wild alcançou um marco histórico. 100 episódios de O Incrível Dr. Paul. Aos 83 anos, o Dr. John Paul, o mundialmente famoso veterinário conhecido como o Incrível Dr. Paul, tocou milhões de corações com seu trabalho incansável em prol dos animais. Por décadas, ele foi visto como o veterinário sorridente e incansável, capaz de lidar com qualquer desafio, desde ajudar no parto de bezerros no meio da noite até confortar famílias em momentos de desespero. Mas, longe dos holofotes da televisão, a vida do Dr. Paul foi marcada por dor, perdas e tragédias inabaláveis. Por trás do riso e da sagacidade, esconde-se um homem que suportou mágoas pessoais e provações devastadoras que poucos conhecem de verdade. E agora, com o peso da idade, a realidade de seus últimos anos está longe da imagem feliz que seu programa um dia pintou. A tragédia da vida do Dr. Paul, aos 83 anos, é uma história que não só parte o coração dos fãs, como também nos força a confrontar o preço oculto de uma vida dedicada aos outros. Antes da fama, antes das câmeras de televisão e muito antes da movimentada clínica em Michigan, o Dr. John Paul era simplesmente um garoto curioso do campo, crescendo na pequena vila holandesa de Drenthe, na década de 1940. Nascido sob a sombra da Segunda Guerra Mundial, sua infância foi marcada pela escassez, resiliência e um profundo vínculo com os animais que cercavam a fazenda de sua família. A família Paul não tinha muito, mas o que possuíam era muito valorizado: vacas, porcos, galinhas e a terra que o sustentava. Desde pequeno, John era fascinado pela vida na fazenda. Enquanto outras crianças talvez evitassem o trabalho árduo do campo, Jen se dedicava, ansioso para ajudar, entender e aprender. Suas primeiras lições de cuidado não vieram dos livros, mas sim da observação de seus pais e vizinhos cuidando dos animais que eram seu sustento. Não demorou muito para que o jovem John começasse a sonhar com algo maior. Ele queria curar animais, não apenas alimentá-los ou criá-los. Aos 12 anos, uma experiência mudaria o rumo de sua vida para sempre. Um veterinário local permitiu que ele auxiliasse no parto de uma ninhada de leitões. Aquele momento, testemunhando o nascimento de uma nova vida e percebendo o papel do veterinário em protegê-la, foi a faísca que acendeu uma vocação para toda a vida. Ao contrário de muitas crianças cujos sonhos de infância se desvanecem com o tempo, o desejo de J. de se tornar veterinário só se intensificou com a idade. Mas o caminho não foi fácil. Os anos do pós-guerra na Holanda foram marcados por dificuldades. Sua família não tinha condições de se dar ao luxo de extravagâncias e as oportunidades eram limitadas. Mesmo assim, a determinação de Jan o diferenciava dos demais. Ele se destacou na escola, mesmo quando as probabilidades estavam contra ele. Eventualmente, sua ambição o levou à Universidade de Utrecht, uma das instituições mais prestigiosas do país, onde estudou medicina veterinária. Lá, ele aprimorou não apenas suas habilidades médicas, mas também construiu uma reputação de ser incansável, engenhoso e profundamente compassivo. Enquanto muitos de seus colegas de classe vislumbravam carreiras confortáveis em clínicas urbanas, o coração de Jan permanecia com os agricultores e os animais da vida rural. Sua filosofia era simples, mas profunda. Toda criatura, não importando o tamanho, merecia cuidado e dignidade. Foi essa crença inabalável que mais tarde se tornou a base de sua prática. A vida tomaria um rumo ainda mais dramático quando Jan conheceu Diane, a mulher que não só se tornaria sua esposa, mas também sua companheira para a vida toda na construção de um futuro. Diane era uma estudante americana de intercâmbio, e a história de amor deles levaria Jan a atravessar o oceano para uma terra que ele jamais imaginara chamar de lar. A mudança para os Estados Unidos não foi isenta de sacrifícios. Ele deixou para trás sua terra natal, sua família e tudo o que lhe era familiar. Mas o que o aguardava na zona rural de Michigan era a base tanto de sua carreira quanto de seu legado.
Quando Jan e Diane se estabeleceram em Michigan no início da década de 1970, tinham pouco mais do que determinação, um sonho e uma ética de trabalho inabalável. Foi ali, entre agricultores trabalhadores e famílias com dificuldades financeiras, que o Dr. Paul começou a construir sua identidade. O garoto de Drenthe se transformou em um veterinário rural cuja reputação de garra, compaixão e dedicação incansável logo se tornaria lendária. Mas, embora essas origens humildes tenham construído a base para o seu sucesso, também prepararam o terreno para uma vida de sacrifícios, onde triunfo e tragédia estariam para sempre entrelaçados. Quando Jan e Diane Paul fincaram raízes na zona rural de Michigan, não foram recebidos com a facilidade do sucesso. Em vez disso, enfrentaram longos dias, inúmeras ligações e uma comunidade que precisava desesperadamente de cuidados veterinários confiáveis. A região era repleta de pequenas fazendas, negócios familiares onde a criação de animais não era apenas um meio de subsistência, mas sim uma questão de sobrevivência. Para esses fazendeiros, perder uma vaca, um cavalo ou um porco poderia significar a ruína financeira. Foi aí que o Dr. Paul entrou em cena, oferecendo não apenas conhecimento médico, mas também uma disposição inabalável de estar presente a qualquer hora do dia ou da noite. No início, a Paul Veterinary Services era pouco mais que uma operação modesta, administrada a partir da casa da família Paul. Diane cuidava da contabilidade, atendia o telefone e administrava a casa, enquanto Jan dirigia quilômetros pelo interior, enfrentando nevascas, campos enlameados e noites em claro para salvar animais em perigo. Sua velha caminhonete se tornou sua segunda casa, sempre carregada com as ferramentas e medicamentos necessários para emergências. Os fazendeiros aprenderam a saber que quando ligavam para o Dr. Paul, ele apareceria, independentemente de a conta poder ser paga ou não. Ele nunca negou ajuda a uma família necessitada. Esse nível de dedicação construiu uma reputação que se espalhou rapidamente e, em pouco tempo, seu pequeno consultório se tornou o coração pulsante da comunidade. Ao longo dos anos, a clínica expandiu-se e a procura também. Nas décadas de 1980 e 1990, o Dr. Paul tornou-se um nome conhecido em todas as cidades agrícolas de Michigan. Ele tratava de tudo, desde emergências relacionadas a partos até animais de estimação queridos, muitas vezes alternando entre o atendimento a grandes animais e o de pequenos animais sem hesitar. Enquanto alguns veterinários se especializavam em uma ou outra área, o Dr. Paul orgulhava-se de ser capaz de fazer tudo. O que o tornava extraordinário não era apenas a sua habilidade, mas a sua humanidade. Ele não usava casacos caros nem joias extravagantes. Chegava a um celeiro com as botas enlameadas, arregaçava as mangas e começava a trabalhar imediatamente. Para as pessoas que atendia, o Dr. Paul não era apenas um veterinário. Era um vizinho, um confidente e, muitas vezes, um apoio em momentos de crise. Seu consultório tornou-se mais do que um negócio. Era um santuário onde as pessoas sentiam que podiam confiar não apenas em seu conhecimento, mas também em sua compaixão. Enquanto construía sua clínica, o Dr. Paul também criou sua família, ensinando aos filhos os mesmos valores de trabalho árduo, resiliência e serviço ao próximo que o guiaram desde a infância. As longas horas de trabalho frequentemente o mantinham longe de casa. Mas seus filhos cresceram entendendo que o trabalho do pai era uma missão, não apenas um emprego. Mesmo com o cansaço acumulado devido às inúmeras emergências, ao telefone tocando à meia-noite e ao desgaste físico de lidar com animais enormes, o Dr. Paul se recusava a diminuir o ritmo. Cada animal salvo, cada família confortada, tornava-se mais um tijolo no legado que ele estava construindo. Na virada do milênio, sua clínica atendia dezenas de milhares de animais. Um número impressionante que refletia não apenas o tamanho de sua carga de trabalho, mas também a confiança que havia conquistado. Contudo, por trás desse sucesso, havia sacrifícios.
O desgaste físico se tornava mais severo, o tempo com a família mais limitado e os custos pessoais mais pesados do que qualquer pessoa fora da casa dos Paul podia perceber. O legado que ele estava construindo tinha um preço que acabaria por se manifestar da maneira mais dolorosa. No início dos anos 2000, o Dr. Paul já era uma lenda em sua comunidade. Sua reputação de trabalho incansável e sua habilidade única de equilibrar compaixão e praticidade o destacavam em um mundo onde muitos veterinários haviam migrado para clínicas modernas e de alta tecnologia. Mas o destino reservava algo inesperado: fama em escala global. A história de como o Dr. Paul passou de um veterinário de uma pequena cidade do interior a uma das estrelas mais reconhecidas da National Geographic é quase tão improvável quanto o próprio homem. Um antigo cliente com contatos na televisão acreditava que o trabalho diário do Dr. Paul era tão extraordinário que merecia ser compartilhado com o mundo. Os produtores concordaram, percebendo não apenas o drama das emergências com animais, onde a vida e a morte eram inevitáveis, mas também o charme e o humor da personalidade do Dr. Paul. Em 2011, estreou O Incrível Dr. Paul, apresentando a milhões de telespectadores um homem na casa dos 70 anos que nunca buscou os holofotes, mas que personificava a autenticidade em todos os sentidos. Diferentemente de outros reality shows que prosperavam com glamour ou drama encenado, este programa era cru e real. O público assistia ao Dr. Paul caminhando com dificuldade pela lama de Michigan, ajudando no parto de bezerros em estábulos congelados ou realizando cirurgias delicadas com mãos firmes e uma abordagem pragmática. Os telespectadores ficavam cativados por sua franqueza. Ele não amenizava a realidade da medicina veterinária. Se um caso era difícil, ele dizia. Se o resultado era sombrio, ele o encarava de frente. Mas ele também proporcionava momentos de descontração, fazendo piadas, compartilhando sabedoria e tratando os clientes como família. Quase da noite para o dia, o Dr. Paul se tornou um nome conhecido em todos os lares. Famílias por toda a América sintonizavam semanalmente, não apenas para ver os animais, mas também para sentir o calor e a segurança de um homem que parecia ao mesmo tempo extraordinário e profundamente acessível. Para as comunidades rurais, em especial, o Dr. Paul era um herói, alguém que representava a garra, a resiliência e a bondade que elas conheciam tão bem. O sucesso do programa foi impressionante. A audiência disparou. Produtos licenciados surgiram e o Dr. Paul se viu lançado em um mundo completamente novo de celebridades. Ele e Diane, que antes lutavam apenas para manter a clínica funcionando, agora eram rostos reconhecidos em todo o país e além. No entanto, a fama nunca foi o que o motivou. Ele continuou a viver de forma simples, chegando às fazendas em sua velha caminhonete, usando as mesmas botas enlameadas e trabalhando incansavelmente como se as câmeras nem estivessem lá. Na verdade, os holofotes da televisão só lhe trouxeram pressão, em vez de glamour. Os fãs esperavam que ele fosse o veterinário incansável que viam na tela, e as exigências das filmagens se somaram à sua agenda já exaustiva. Mas para o Dr. Paul, o trabalho sempre vinha em primeiro lugar. Ele disse certa vez que mesmo que as câmeras desaparecessem amanhã, ele ainda estaria nos estábulos e campos ajudando os animais, porque essa era sua verdadeira vocação. A fama não o mudou, mas o expôs a novos desafios que testariam tanto sua carreira quanto seu espírito. Embora milhões o adorassem, nem todos consideravam seus métodos dignos de celebração. E logo as críticas começaram a surgir, ameaçando ofuscar a alegria de sua ascensão. Com a fama na televisão, vieram não apenas a admiração, mas também um escrutínio intenso. Enquanto milhões de telespectadores sintonizavam semanalmente para celebrar o trabalho do Dr. Paul, os críticos começaram a se concentrar em seus métodos antiquados, considerando-os ultrapassados ou até mesmo inseguros segundo os padrões veterinários modernos. Grupos de defesa dos animais apresentaram queixas e vários processos foram movidos contra ele.
acusando-o de negligência ou descumprimento de certos procedimentos. Para um homem que passou décadas salvando vidas, as acusações foram devastadoras. Para o Dr. Paul, seus métodos não eram negligentes. Eles eram práticos, aprimorados por anos de trabalho em condições rurais onde equipamentos caros e recursos ilimitados nem sempre estavam disponíveis. Ele acreditava em fazer o que funcionava, o que era eficiente e o que dava aos animais a melhor chance de sobrevivência. Mas, no mundo da televisão, cada decisão era amplificada. Cada ação era dissecada por pessoas que nunca tinham pisado em uma fazenda enlameada ou lutado com uma vaca doente no meio da noite. Várias decisões resultaram até mesmo em multas ou suspensões de sua licença, embora muitas delas tenham sido posteriormente anuladas. Seus apoiadores se uniram em torno dele, argumentando que sua abordagem prática e realista era justamente o motivo pelo qual os agricultores confiavam nele desde o início. No entanto, as batalhas cobraram seu preço. Os processos judiciais não eram apenas lutas legais, eram feridas emocionais que questionavam a própria essência de sua identidade como veterinário. Além dos tribunais, as exigências exaustivas das filmagens do programa, combinadas com o ritmo implacável da clínica, começaram a desgastá-lo. As longas horas de trabalho se tornaram ainda mais longas, e as equipes de filmagem frequentemente o flagravam exausto, com o corpo dolorido por anos de esforço físico. O trabalho de parto de bezerros, o levantamento de animais pesados e a exposição a condições climáticas adversas deixaram-no com ferimentos e dores crônicas que ele raramente admitia. Mesmo assim, recusava-se a desistir. Sua família estava preocupada. Sua equipe insistia para que ele descansasse, mas a teimosia do Dr. Paul não lhe permitia diminuir o ritmo. Para piorar a situação, havia o peso financeiro de administrar uma grande clínica. Apesar da fama, ele nunca transformou a medicina veterinária em um negócio glamouroso. Mantinha os preços acessíveis para os agricultores locais, muitas vezes sacrificando o lucro para garantir que ninguém fosse recusado. Essa generosidade o tornou querido pela comunidade, mas impôs uma enorme pressão sobre as finanças da clínica. Por trás dos sorrisos e comentários espirituosos na televisão, havia um homem carregando o peso de uma responsabilidade infinita, lutando contra as críticas públicas enquanto enfrentava batalhas privadas em silêncio. E enquanto os fãs testemunhavam os triunfos, o que não viam era como a fama e a expectativa corroíam lentamente o homem que um dia encontrara alegria simplesmente em ajudar os animais. Os bastidores revelaram uma verdade mais sombria. Até mesmo os heróis têm seus limites, e a dedicação incansável do Dr. Paul teve um preço que nenhum público poderia realmente mensurar. Apesar de toda a alegria que ele trouxe aos seus pacientes, à sua comunidade e a milhões de telespectadores, a vida familiar do Dr. Paul foi marcada por momentos de perda dolorosa que o moldaram de maneiras que ninguém jamais poderia ver completamente na tela. Junto com sua esposa Diane, ele criou 3 filhos, 2 dos quais foram adotados. E a casa dos Paul sempre foi cheia de vida, risos e o caos que acompanha o equilíbrio entre uma família e uma clínica veterinária. No entanto, por trás da aparência feliz, a tragédia os atingiu de maneiras que deixaram cicatrizes impossíveis de curar. O momento mais devastador veio com a morte prematura de seu filho adotivo, Adam. Em 2019, com apenas 23 anos, Adam faleceu inesperadamente, deixando a família Paul em choque e luto. Para o Dr. Paul, que dedicou a vida a lutar para salvar vidas, a perda do próprio filho foi uma dor mais profunda do que qualquer outra que já tivesse sofrido. Nenhuma habilidade médica, nenhuma resiliência pôde protegê-lo da impotência de perder um filho. Embora a causa da morte de Adam não tenha sido amplamente divulgada por respeito à privacidade, o peso da tragédia pairou sobre a família. Os fãs notaram a ausência dele na série. E embora o Dr. Paul tenha continuado trabalhando, aqueles que o conheciam melhor disseram que seu espírito nunca mais foi o mesmo.
Ele carregou seu luto em silêncio, mergulhando no trabalho e usando os longos dias na clínica como uma distração e uma forma de honrar a memória de Adam, continuando a servir aos outros. Mas essa não era a única dificuldade. Anos antes, os Pauls haviam enfrentado outros desafios familiares, momentos difíceis que testaram os laços dentro da casa. Criar uma família, enquanto administrava uma clínica veterinária 24 horas por dia, 7 dias por semana, significava jantares perdidos, aniversários interrompidos por chamadas de emergência e a pressão de sempre colocar os outros em primeiro lugar. Embora Diane carregasse grande parte do peso emocional da família, era evidente que as exigências implacáveis da clínica às vezes mantinham o Dr. Paul distante, fazendo com que seus filhos crescessem sabendo que seu pai era amado pelo mundo, mas frequentemente ausente em casa. Mesmo assim, apesar desses desafios, a família Paul perseverou com uma força notável, apoiando-se mutuamente durante as tempestades. Mas a perda de Adam foi uma ferida que jamais cicatrizaria completamente. Os fãs da série, que muitas vezes viam o Dr. Paul como inabalável, foram lembrados de que até mesmo os heróis são humanos, vulneráveis à mesma dor devastadora que pode atingir qualquer família. Para o Dr. Paul, foi um lembrete doloroso de que, embora pudesse salvar a vida de milhares de animais, não podia proteger sua própria família da tragédia. E foi essa tristeza silenciosa, carregada com dignidade, mas nunca distante do seu coração, que acrescentou uma camada de melancolia aos seus últimos anos, uma dor que persistia por trás do sorriso sempre presente. Conforme o Dr. Paul se aproximava dos 80 anos, os resultados de anos de trabalho incansável começaram a se manifestar de maneiras que ele não podia mais ignorar. Décadas ajoelhado em estábulos, levantando animais muito mais pesados que o próprio corpo e enfrentando os rigorosos invernos de Michigan cobraram seu preço. O outrora incansável veterinário agora lutava contra as dores e limitações da idade. Seu andar estava mais lento, seus movimentos mais rígidos, mas sua determinação permanecia inabalável. Ele sempre se orgulhara de sua resistência. Mas, agora essa resistência tinha um preço doloroso. Os telespectadores notaram que ele dependia mais da equipe para obter ajuda, delegando tarefas que antes realizava com facilidade e, às vezes, mostrando sinais visíveis de fadiga que contrastavam fortemente com a figura imparável que os fãs tanto admiravam. Nos bastidores, os rumores sobre sua saúde se intensificavam. Amigos e familiares o incentivavam a diminuir o ritmo, a se aposentar com dignidade, a desfrutar dos frutos de uma vida inteira de trabalho árduo. Mas para o Dr. Paul, a medicina veterinária nunca foi apenas uma carreira. Era a sua identidade. Afastar-se da clínica seria afastar-se da própria vida. Mesmo quando problemas de mobilidade e lesões persistentes dificultavam até as tarefas mais simples, ele perseverava. O homem que havia ajudado a trazer ao mundo inúmeros bezerros no meio da noite, agora precisava de auxílio para subir em sua caminhonete. A realidade era inescapável. A idade estava vencendo a batalha. Mesmo assim, o Dr. Paul resistia à rendição. Ele continuava gravando episódios de seu programa, atendendo ligações e insistindo em estar presente na clínica o máximo possível. Para ele, diminuir o ritmo era como desistir. E desistir nunca foi uma opção. No entanto, a cada ano que passava, o peso sobre seu corpo parecia aumentar. O preço não era apenas físico, mas também emocional. Ele carregava a culpa de saber que sua teimosia às vezes preocupava sua família, que temia por sua segurança durante visitas a fazendas ou longas noites na clínica. Carregava a tristeza silenciosa de saber que seu corpo não conseguia mais acompanhar as exigências do seu coração. Os fãs adoravam sua resiliência, mas o que eles não viam eram as lutas particulares. As manhãs em que sair da cama era uma batalha. As longas viagens de carro em que a dor percorria suas articulações.
A frustração de ver veterinários mais jovens realizarem com facilidade tarefas que antes lhe eram naturais. Aos 83 anos, o Dr. Paul era um símbolo de dedicação, mas também um homem confrontando a própria mortalidade. Seu amor pelos animais e sua devoção às famílias que dependiam dele não haviam diminuído. Mas os anos haviam marcado profundamente seu rosto e pesado seu espírito. A tragédia não era o envelhecimento, mas sim o fato de que o trabalho que ele mais amava era justamente o que deixava seu corpo debilitado e frágil. E enquanto lutava para equilibrar sua paixão com a realidade do envelhecimento, ficou claro que nem mesmo os heróis mais fortes são invencíveis. A Clínica Veterinária Paul, outrora o centro brilhante da comunidade agrícola rural de Michigan, agora carrega o peso tanto de seu passado lendário quanto de seu futuro incerto. A clínica, que começou na casa da família Paul, tornou-se um apoio fundamental para inúmeros agricultores, donos de animais de estimação e famílias. Mas hoje, suas paredes ecoam com a realidade da passagem do tempo. Aos 83 anos, o Dr. Paul continua sendo o rosto da clínica, mas não consegue mais arcar com a carga de trabalho que antes o definia. Veterinários mais jovens e funcionários dedicados assumiram as tarefas diárias exaustivas, enquanto o Dr. Paul desempenha um papel mais limitado, concentrando-se em consultas e nos casos que lhe são mais importantes pessoalmente. Mesmo com esse apoio, a pressão de manter a clínica funcionando é evidente. A medicina veterinária mudou drasticamente desde que o Dr. Paul começou, com a tecnologia moderna, equipamentos avançados e regulamentações mais rigorosas, criando desafios para uma clínica baseada na garra e na experiência prática à moda antiga. Embora o programa tenha trazido fama e um fluxo constante de clientes, também gerou grandes expectativas. Fãs viajaram de todo o país na esperança de conhecer o homem que viam na televisão, mas muitos se depararam com a realidade de que a clínica estava sobrecarregada, com falta de pessoal e frequentemente operando no limite. A demanda excedia em muito a capacidade, e o preço a pagar era evidente. Os equipamentos ficaram obsoletos, as agendas mais apertadas e as inúmeras emergências nunca diminuíram. Para os agricultores locais que contavam com o Dr. Paul por décadas. A preocupação não era apenas com os animais que estavam sendo tratados, mas também com o que aconteceria quando o Dr. Paul não pudesse mais continuar. O futuro da clínica permanece uma incógnita. Sem ele no comando, será que ela conseguirá sobreviver ou desaparecerá como tantas outras clínicas de pequenas cidades nos Estados Unidos? Apesar dessas dificuldades, o espírito da Paul Veterinary Services não se apagou. Ela ainda representa dedicação, serviço e sacrifício. A equipe que apoiou o Dr. Paul continua a personificar seus valores, trabalhando longas horas e cuidando dos animais com a mesma compaixão que ele lhes transmitiu. Mas a ausência de sua presença incansável em cada visita à fazenda é profundamente sentida. A clínica, outrora inabalável, agora parece frágil, oscilando entre seu legado e seu declínio. Os fãs que assistem ao incrível Dr. Paul vislumbram a vida da clínica. Mas o que eles não veem é a exaustão nos bastidores, a preocupação silenciosa da equipe em acompanhar o ritmo e a constatação de que o homem que construiu tudo isso não poderá sustentar a clínica para sempre. A tragédia não reside apenas no envelhecimento do corpo do Dr. Paul, mas também na incerteza que paira sobre a instituição que ele criou. Um lugar que antes parecia indestrutível, agora se encontra numa encruzilhada entre a memória e a sobrevivência. Aos 83 anos, a história do Dr. John Paul é uma história de triunfo ofuscada pela tragédia. Um legado que inspira milhões, mesmo enquanto nos lembra dos custos ocultos de uma vida dedicada inteiramente aos outros. De um menino na Holanda que entregava leitões a um ícone global da televisão conhecido simplesmente como o incrível Dr. Paul. A trajetória de Paul tem sido extraordinária.
Ele construiu uma carreira baseada em compaixão, garra e resiliência, recusando-se a abandonar os fazendeiros e as famílias que dependiam dele, mesmo quando isso significava sacrificar sua própria saúde e bem-estar. Seu programa o tornou uma estrela, mas a fama nunca foi seu objetivo. Para o Dr. Paul, sempre se tratou dos animais, de fazer o que precisava ser feito, por mais complicado, exaustivo ou ingrato que fosse o trabalho. No entanto, por trás dos resgates comoventes e das tiradas espirituosas que os fãs adoravam, existe uma realidade muito mais sombria. O preço de décadas passadas curvado sobre o gado, correndo para chamadas de emergência no meio da noite e recusando-se a descansar quando seu corpo exigia, o deixou fisicamente frágil e visivelmente exausto. Os processos judiciais, as críticas e o escrutínio incessante daqueles que não entendiam seu mundo corroeram a alegria de seu trabalho. O mais devastador de tudo foi a perda pessoal que nenhum pai deveria jamais suportar. A morte de seu filho Adam, uma tragédia que alterou para sempre o rumo de sua vida. Embora continue sorrindo diante das câmeras e tranquilizando seus pacientes, aqueles próximos a ele sabem da tristeza que carrega em silêncio. Uma dor que o tempo jamais poderá apagar por completo. A clínica que construiu, outrora um centro de excelência em medicina veterinária rural, agora enfrenta um futuro incerto. Embora veterinários mais jovens tenham assumido o seu lugar, o coração da Paul Veterinary Services sempre foi o próprio Dr. Paul. E o dia em que ele não puder mais continuar, deixará um vazio irreparável. Os agricultores que um dia dependeram dele para sobreviver, as famílias que confiaram a ele seus amados animais de estimação e os inúmeros telespectadores que o veem como um símbolo de perseverança enfrentam a mesma realidade, que mesmo os mais fortes e dedicados entre nós não podem escapar do tempo. Seu legado, no entanto, é inegável. Ele mostrou ao mundo o que significa viver uma vida de serviço, colocar os outros em primeiro lugar e dedicar cada gota de força a uma missão maior do que o ganho pessoal. Ele inspirou futuros veterinários a seguir a carreira, lembrou o público da dignidade da vida rural e provou que a bondade e o trabalho árduo podem repercutir através das gerações. No entanto, a tragédia da história do Dr. Paul não reside apenas nas perdas que ele sofreu ou nas dificuldades que enfrenta aos 83 anos. Reside na dolorosa lembrança de que heróis são humanos. Por trás de cada sorriso na tela, há um homem que carregou dor, que se sacrificou profundamente e que agora precisa encarar o crepúsculo da vida com mais perguntas do que respostas. Como sua história será lembrada? Como a de uma estrela de televisão extraordinária ou como a de um veterinário dedicado, cujo corpo e coração foram castigados pela própria vida que escolheu viver? Talvez a verdade seja ambas. Talvez o legado do Dr. Paul não resida na perfeição de seus métodos ou no glamour de sua fama, mas em sua humanidade, em sua disposição de continuar presente mesmo quando doía, mesmo quando o mundo se tornava crítico, mesmo quando a dor o oprimia com um peso insuportável. Aos 83 anos, a tragédia do Dr. Paul é mais do que dolorosa, mas também profundamente humana. É a história de um homem que deu tudo o que tinha aos outros e, ao fazê-lo, deixou um legado que perdurará muito depois do fechamento das portas da clínica e do desligamento das câmeras.